Bom dia, com muita alegria, seja bem-vindo a mais um Beat Papo e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o livro Snow Crash. Esse livro foi lançado em 1992 por um escritor americano de ficção científica chamado Neal Stephenson. Esse livro no Brasil foi lançado 10 anos depois. O brasileiro às vezes é um pouco atrasado, mas a gente hoje já está surfando na onda do metaverso e de outras coisas. Quando a gente fala metaverso, meta em grego significa além e verso significa universo, ou seja, tudo além do universo. Metaverso é um espaço virtual coletivo, compatível e convergente com a realidade. E sobre esse aspecto começou no início dos anos 2000 com Second Life e depois veio Decentraland, Roblox, GTA RP, várias plataformas que hoje você pode comprar o seu terreno virtual ali dentro, construir a sua casa, montar o seu avatar e ser quem você quiser dentro do metaverso. Dentro do Decentraland, entre 3 mil a 16 mil dólares, você compra um terreno. Tome, como assim? Esses valores são absurdos. Não, isso é apenas o básico. Existem mansões dentro do metaverso vendidas por milhões de dólares. Mas eu não estou aqui para falar do metaverso, estou aqui para falar do livro Snow Crash. E mesmo que o metaverso tenha chegado através desse livro, ele chegou no time errado, porque tudo tem início, meio e fim. E ele chegou no início, mas no timing errado. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam. E geralmente tudo na vida é uma onda. E no início da onda, ninguém acredita. No meio da onda, ficam na dúvida. Na crista da onda, todo mundo acredita e quer participar. Porém, essa onda já cai e já começa uma nova onda. Dentro desse mercado tecnológico, que começou com a Web 1, Web 2 e agora a Web 3.0, iniciou-se com blockchain e depois criptomoedas e DeFi, finanças descentralizadas, NFTs e agora o metaverso. Então a gente está na crista da onda surfando essa tecnologia. Mas, voltando aí, vamos falar sobre o Snow Crash. E se você quer comprar esse livro, olha, entenda primeiro o que está escrito nesse livro antes de você comprar. Porque se você acha que vai entender sobre o metaverso, como ele começou, toda a sua tecnologia nesse livro, esquece. Eu vou dar uma palhinha aqui para você do que está escrito no livro. Aliás, não vou dizer o que está escrito exatamente. Eu vou dizer como está escrito. Vou dar um exemplo aqui para você, que não é exemplo do que está lá, mas é um exemplo do que você vai entender caso você queira ler esse livro. Por exemplo, um entregador de pizza, ele saiu de casa, entrou dentro do carro, segurou no volante, colocou a pizza na mala, acelerou, fechou os olhos e quando abriu ele viu que ele não estava numa pista de asfalto, ele viu que estava numa pista de terra. E ele começou a dirigir nessa pista de terra e começou a vir fumaça e de repente ele olhou para o chão e a pista não era mais de terra, a pista era de caco de vidro. E aí ele ficou desesperado, puxou o freio de mão e girou, o carro foi girando, 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 girando. Ele fechou os olhos e quando ele abriu, estava girando a hélice do helicóptero. Ele estava no helicóptero voando em cima de uma cidade, ele estava olhando tudo e ele viu uma cidade muito linda lá embaixo. E olhando essa cidade maravilhosa, linda, ele falou, eu quero entrar nessa cidade, eu quero conhecer essa cidade. Ele abriu a porta do helicóptero e se jogou. E quando ele caiu, estava caindo, estava quase chegando, ele viu que não era só uma cidade, era uma ilha e tinha um mar em volta e ele caiu na água, perto da ilha. E quando ele caiu na água, ele conseguiu emergir e abrir os olhos, ele viu que ele estava dentro d'água e um tubarão estava passando por baixo dele. Ele colocou os pés no tubarão, o tubarão levantou e ele percebeu que quando ele olhou para baixo novamente, não era um tubarão, era simplesmente uma prancha de surf. E ele estava surfando, surfando, surfando e chegando na terra. E quando ele estava surfando, surfando, ele fechou os olhos e abriu novamente. E ele viu que ele não estava surfando, ele estava andando de skate.
e descendo uma ladeira, já nessa cidade. E descendo na ladeira ele olhou, opa, faltam apenas 22 minutos para eu entregar essa pizza. E ele falou, vou acelerar. E começou a acelerar o skate e viu uma moto passando ao lado dele. E ele viu a moto e o cara falou, hello, my name is Hiro. E ele falou, caramba, Hiro, legal, bacana, me ajuda. Ele segurou na traseira da moto, uma RD 350, uma viúva negra, aquela moto que acelera e não tem freio motor. Ele começou a acelerar, acelerar, acelerar e ele ficou ali na prancha, correndo atrás, na prancha não, no skate, né? Correndo atrás, e de repente ele pegou, fechou os olhos e abriu, ele viu que ele caiu e começou a girar e capotar e foi rodando e de repente ele levantou, ele viu que essa girada que ele estava dando era uma descida de uma montanha e quando ele levantou estava todo sujo, com mato, com as coisas, com espinhos agarrados nele. Ele simplesmente pegou e começou a tirar isso das roupas. Ele começou a tirar isso das roupas, ele percebeu que simplesmente o carro dele estava logo ali e a pizza também. E faltava pouco tempo para ele entregar. Ele entrou no carro novamente, acelerou e chegou em frente à casa que ele deveria entregar a pizza. E quando ele pegou, tocou a campainha para entregar a pizza, faltava um pouco de tempo, abriu a porta e tinha um ET teimoso. Ele pegou a pizza e saiu correndo. E quando ele começou a correr na entrada, o cara que estava lá dirigindo a moto, o tal do Hiro, ele falou, caramba, botou o pé na frente do ET, o ET tropeçou, a pizza subiu, ele foi lá, pegou a pizza, correu, foi lá e conseguiu entregar exatamente no prazo e no período que ele tinha se comprometido a entregar. Então, é mais ou menos isso, essa loucura. Se você já viu aquele filme, O Metaverso da Loucura, então provavelmente você deve estar pensando aí, o que é isso? O que está dentro desse livro? É você pegar os seus sonhos e transformar em realidade. Você pode achar que isso daí é um pouco de loucura, mas essa loucura, não, essa loucura ela te traz criatividade. Se você ler esse livro, às vezes você vai achar assim, nossa, Tom, você está louco aí. Não, eu não estou louco, eu estou muito criativo, porque ali dentro, isso daí, ele impede o meu racional. Quando você é criativo, você não é criativo dentro da razão, você é criativo dentro de aleatoriedade, você é criativo dentro de coisas que você cria dentro da sua mente. E esse livro, essas loucuras de dentro do livro, elas conseguem eliminar a sua parte racional e elas entram dentro do seu subconsciente. E quando você está trabalhando com o seu subconsciente, é o infinito e além de possibilidades que você pode pensar. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu só li até agora até o capítulo 5. E quando eu estou dizendo capítulo 5, eu só disse capítulo 5 porque capítulo 5 é um capítulo de livro. Porque se você vê a TV Senado, eu vi lá um debate público e o cara falou, dentro da Constituição, o capítulo 5. Eu falei, capítulo 5 da Constituição? Meu Deus do céu. Então no livro tem um versículo, né? E na Bíblia tem um inciso. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Então, olha só, na verdade, mais uma vez você deve estar achando que eu tô louco. Eu só estou dizendo isso simplesmente por um motivo. Quando se a tua intenção de ler esse livro é ter criatividade, é entender de verdade como começou o metaverso, o quão criativo foi o metaverso, o quão transformar os sonhos em realidade poderia ser possível, isso é a base desse livro. Se você quer entender a base do metaverso, a estrutura do metaverso, não é aqui. Agora, se você quiser entender a criatividade de como criar um mundo virtual para fazer relação com o mundo real, aí sim você pode comprar sim esse livro, você pode ler sim esse livro, mas não o compre achando que você vai aprender sobre o metaverso. Você vai aprender a estimular, a abrir a sua mente e ser muito mais criativo. Então, em resumo, se você quer ler esse livro aqui para aprender do metaverso, mais uma vez, esquece. Agora,
se você quer ler uma loucura dentro do metaverso, se você quer expandir a sua mente, se você quer ler algo que vai bugar a sua mente, mas vai te dar mais criatividade, tá aqui. O livro certo é esse. Ele vai bugar a sua mente, vai impedir o seu racional de trabalhar, vai deixar o seu subconsciente trabalhar e vai tornar você mais criativo. Então, leia todos os versículos aqui, leia todos os incisos aqui, porque eu tô lembrando mais uma vez aí, né, do que eu vi lá na TV Senado, meu Deus do céu. E o cara ainda disse o seguinte, não vou nem dizer quem é, tá? Ainda disse o seguinte, que isso é da Constituição da República Degenerativa do Brasil. Não tem Constituição da República Federativa do Brasil, agora é a Constituição da República Degenerativa Federal Brasileira. Meu Deus do céu, que loucura! Para. Se você quer ler o livro, entender um pouquinho de uma coisa, você vai aqui, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vai para cá, para cá, vai para lá, para cá, vai para lá, vai para tudo quanto é lado, beleza, você vai, mas você vai estar realmente com a mente muito boa de criatividade. Se você estiver falando aí agora, pensando, o que esse cara está falando? Está falando um monte de loucura, metaverso é loucura? Não, eu estou falando tudo isso daqui porque eu li Snow Crash. Quando eu li Snow Crash, eu fiquei desse jeito, expandindo o quê? A criatividade. Porém, se você acha que isso daqui vai te ensinar o metaverso, esquece, mais uma vez. Agora, se você acha que isso aqui pode expandir a sua mente, está no lugar certo, está com o livro certo, está com o escritor certo e está com a mente perfeita. Agora, se você não quer, se você quer ficar normal, racional, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, harmonioso, não leia esse livro. Te vejo no próximo Beat Papo.